Sejam bem-vindos a mais um episódio de Teologia do Corpo Seed by Seed, aqui no canal do YouTube Web TV SDV, o canal das Sementes do Verbo. Nós somos Tatiana e Ronaldo de Mello e você está caminhando conosco nesse itinerário rumo à maturidade no amor humano, graças à ajuda desse grande mestre que Deus nos deu, São João Paulo II, com a sua Teologia do Corpo. Nós estamos no primeiro ciclo e começamos a trabalhar e vamos aprofundar só um pouquinho mais a questão do significado esponsal do corpo. Vejam só que bonita essa frase que São João Paulo II nos traz. A felicidade está em radicar-se no amor. Você não sabe qual é o segredo da felicidade? Olha só que dica que São João Paulo II está dando para todos nós. A felicidade está em radicar-se no amor. Está na Teologia do Corpo, capítulo, ciclo número 16, catequese número 16, parágrafo 2. Pelo significado esponsal do corpo, ou seja, ao descobrirmos que o sentido da nossa vida está em nos fazermos dom para o outro, São João Paulo II vem nos relembrar essa verdadeira chave da felicidade, que consiste em nos radicarmos no amor, ou seja, afincarmos as nossas raízes mais profundas no amor. E é bonito, vejam só que detalhe, amor. Aqui, no livro da Teologia do Corpo, no escrito original, está com letra maiúscula. Ou seja, esse amor que São João Paulo II fala, não é só o mero e imperfeito amor humano, mas é o verdadeiro amor com letra maiúscula, é o amor de Deus. Aí está a nossa felicidade última. O fato de nos tornarmos dons um para o outro é meio como se fosse um estágio para que um dia a gente seja dom e a gente se faça dom para o próprio Deus, lá no céu, na realidade futura. São João Paulo II diz que nós fazemos essa experiência do corpo, ou seja, vivemos com o nosso corpo, sendo o nosso corpo, como testemunha dessa radicação no amor. São João Paulo II ainda fala que nós podemos lembrar e pensar naquela inocência original, na nudez original. Quando a vergonha não existia, ele chama isso de uma imunidade original. Nos tempos últimos aí que nós vivemos, nossa, a gente falava tanto em imunidade, em imunização, era vírus para cá, vacina para lá, remédio. E São João Paulo II fala que esse princípio, todas essas experiências que nós vivemos no princípio, ele define como uma imunidade original justamente por causa do amor. Porque lá no início, antes do pecado original, só reinava o amor. Vejam só como é que o amor é capaz de nos garantir imunidade. E é interessante, talvez se alguém nos assiste que é da área de saúde, que é médico, enfermeiro, nutricionista, enfim, que é da área de saúde, sabe que quando a pessoa está bem, está feliz, está plena, está realizada, a nossa imunidade física melhora também, né? E ao mesmo tempo, quando a gente está deprimido, triste, sem sentido na vida, a nossa imunidade cai. Pois é, São João Paulo II já falava isso, não era médico, hein? Mas ele percebeu, Deus revelou para ele e agora revela para nós que a imunidade vem do amor. Vejam só que bonito isso, né? E é interessante que o Papa São João Paulo II, com isso, deixa para nós duas mensagens, né? De novo, e a gente vai repetir algumas vezes, nós gostamos muito de analisar a palavra dita na sua etimologia, porque ela já transmite uma mensagem muito importante. Quando o Papa fala que a felicidade está em radicar-se no amor, o que significa radicar-se? É um desafio que nós lançamos para vocês.
Se você está assistindo agora, de repente dá lá um pausezinho, se você está assistindo depois, e vai lá ver o que significa radicar-se, que a gente espera você. Se você foi, se você não foi, a gente vai dar a resposta do mesmo jeito. Radicar-se vem de raiz. Você já ouviu na aula de português a professora, quando vai ensinar lá um verbo, ele diz, ó, o radical do verbo, ou seja, é aquela parte do verbo que se repete em todas as conjugações, né? Aí, ó, teologia do corpo também. É cultura, aula de português. E, inclusive, essa questão do radical é justamente de onde vem a origem da palavra. Assim como toda planta, ela surge de uma raiz, né? Que vem lá por debaixo da terra e aí a planta vai crescendo frondosa. Não é à toa que o Papa São João Paulo II fala que a nossa felicidade está em radicar-se no amor. Porque ele quer que a gente crie nossas raízes no amor e voltando ao princípio. Porque no princípio, Deus pensou e sonhou o amor como brotando, nascendo, surgindo, sendo a raiz da nossa vida. E o outro ponto que ele traz é o que diz respeito à imunidade. A imunidade, ela tem algumas características que talvez a gente ache que, uma vez, por exemplo, que eu tomei um remédio, que eu tomei uma vacina, que eu tomei uma injeção, enfim, eu tomei algum medicamento para aumentar a minha imunidade. Isso não significa que eu não vou ter mais contato com aquele agente, vírus, bactéria, ácaro, seja lá o que for, que faça mal ao meu organismo, que faça mal para a minha saúde. Eu posso e provavelmente continuarei tendo contato, só que agora aquela bactéria, aquele ácaro, aquele vírus não tem mais o poder de me fazer mal. Então esse é o grande objetivo. Ao radicar a minha felicidade no verdadeiro amor, que é o amor de Deus, eu consigo, com isso, aumentar a minha imunidade espiritual. E eu vou continuar convivendo com as tentações, com o pecado, com os males espirituais que me cercam, mas ao mesmo tempo eu estarei mais protegido da ação desse mal, porque eu estarei imune à ação daquilo que vem para destruir a minha nudez original, que vem colocar a minha vergonha, que vem fazer com que de repente eu deixe o pudor de lado, que eu deixe de ver a outra pessoa enquanto pessoa. Então percebam como que na singeleza das palavras, e o Papa São João Paulo II, apesar de muito profundo às vezes nas suas meditações, ele traz também de uma forma muito simples aquilo que o próprio Cristo quer que a gente viva. Essa imunidade é uma imunidade do próprio coração, né? Cristo quis mudar, e no próximo ciclo das catequeses a gente vai entender melhor isso, né? Por que a mudança específica no nosso coração? Mas isso fica para o próximo ciclo, ainda só dando o gostinho para vocês. E vejam só que bonito, São João Paulo II traz mais um termo para a gente pensar. Quando ele fala do significado esponsal do corpo, ele faz meio que uma síntese, né, de todas as experiências desse homem pré-histórico, esse homem da pré-história teológica. Então, no significado esponsal do corpo, a gente encontra vestígios de todas essas experiências primeiras. Então, da solidão original, então do homem que procura um outro para se doar, da inocência original, da nudez original, porque o homem olhava para o outro e via não um objeto de prazer, mas uma pessoa. E aí, São João Paulo II traz mais um termo muito bonito, ele fala assim: como a felicidade e a inocência estão inscritas no quadro da comunhão de pessoas, como se fossem dois fios convergentes, vindos da existência do homem, no mistério mesmo da criação, a consciência beatificante do significado do corpo, isto é, do significado esponsal da masculinidade e da feminilidade humanas, é condicionada pela inocência original. Parece não haver nenhum empecilho para entender aqui a inocência original como especial pureza de coração, que mantém a interior fidelidade ao dom segundo o significado esponsal do corpo.
É bonito quando São João Paulo II fala, e ele utiliza esse termo, a consciência beatificante do significado do corpo. Mais uma vez, vamos no significado das palavras beatificante. Beatus. A gente lembra das bem-aventuranças, felizes. Ou seja, o que é a consciência beatificante do significado do corpo? É aquela consciência que vai justamente me trazer essa felicidade. Essa felicidade radicada no amor, na descoberta desse significado esponsal da masculinidade e da feminilidade, que fazem com que eu seja fiel ao dom, né? Essa questão de me doar para o outro. E tem um detalhe ainda no significado das palavras. Beato, quando a gente fala fulano, um papa, uma pessoa foi beatificada. Ela já é santa? Ainda não é santa, mas ela está no caminho da santidade, ela está no caminho de ser santificada, de ser declarada santa. Então, essa consciência beatificante é uma consciência que cada um de nós adquire neste caminhar, nesta direção de saber que eu estarei me tornando, na vida eterna, santo, porque eu estou caminhando, eu ainda não estou santo. É uma consciência que vai me levar à beatificação, que vai fazer com que eu passe por aquela alegria que deve ser radicada no amor, por aquela felicidade que deve ser radicada no amor, mas que vai me conduzir já desejando, porque quando eu tenho consciência, eu estou usando a minha razão, eu estou usando também um pouco do meu sentimento, mas a minha razão está ali predominando porque ela conscientemente me faz ver aquilo que efetivamente é bom. Então o Papa São João Paulo II chama a atenção para a gente para que nós nos conscientizemos beatificamente, né? Visando a beatitude, visando sermos melhores. E essa consciência, o Papa fala, está ligada à inocência original. Aliás, ele fala que está condicionada. Sim. Ou seja, a pureza do coração é que vai me trazer essa verdadeira felicidade, essa beatitude. E aí, na catequese número 17, o Papa ainda trabalhando essa síntese de todas essas questões anteriores que ele falou, ele fala justamente que o estado de inocência original, ele deve servir como uma referência e uma base para nós, o homem histórico. A gente não tem como voltar exatamente àquela graça e aquele estado de vida que Adão e Eva tinham anteriormente ao pecado no paraíso. Mas ele vem nos ressaltar, na catequese 17, segundo parágrafo, a vontade humana é originariamente inocente. Vejam só isso, a vontade humana é originariamente inocente. E desse modo, é facilitada a reciprocidade e o intercâmbio do dom do corpo, segundo a sua masculinidade e feminilidade, como dom da pessoa. Essa inocência anterior, ou seja, o Papa diz, essa retidão de intenção que originariamente existia, é uma aceitação do outro, uma aceitação recíproca do outro como um dom. Essa dignidade que Deus deu ao ser humano de ser dom e se tornar dom, de querer o ser humano por si mesmo, passa por esses dois aspectos, o acolhimento e a aceitação do dom e a doação. Então, um se doa e o outro que acolhe justamente nessa relação de reciprocidade. E a gente entende por que é praticamente, humanamente falando, impossível voltar àquele estado original, porque é como se nós estivéssemos comparando com uma ferida. Só que o pecado feriu o homem, e o homem é aqui o ser humano, de que forma? Mortalmente. Foi uma ferida mortal na vida do homem. Tanto foi uma ferida mortal que o resultado foi a saída, a exclusão da vida na graça, na presença de Deus. E basta a gente pensar
no nosso corpo numa ferida mortal. Você eventualmente pode até se recuperar de uma ferida mortal. Ela não conseguiu efetivamente tirar a sua vida, mas ela vai ficar com uma cicatriz. E a partir do momento que ela fica com a cicatriz, aquela ferida mortal que você sofreu, ela pode ficar dolorida para o resto da sua vida, ou mesmo que ela não fique dolorida, vai ficar a marca e vai ficar registrado ali, olha, algo aconteceu em mim que me feriu de forma que eu não consigo mais ser o outro, ser da mesma forma, né? A gente tem o exemplo de Israel. O que aconteceu com Israel? Foi ferido no nervo e, a partir daquele momento, passou a andar mancando. Foi uma ferida que chegou ao ponto de tirar a sua vida? Não. Ele, eventualmente, se recuperou daquela ferida. Mas o que aconteceu com ele? A partir daquele momento, ele não conseguiu mais ser o que ele era antes, porque uma ferida o modificou, alterou a sua realidade. E assim faz. E Jesus vem fazer com que a gente possa se recuperar, reestabelecendo a nossa situação original, não a partir necessariamente da ferida. Isso é que é o mais curioso. E o Papa São João Paulo II mostra para a gente, Jesus vem fazendo isso a partir da mudança do nosso coração. Porque a mudança do nosso coração vai fazer com que a gente evite, no caminhar, no viver, novas atitudes que nos levem a uma nova ferida mortal. E para a gente encerrar com a palavra de São João Paulo II, no texto original da Teologia do Corpo, na catequese número 17, né, que nós encerramos agora, no parágrafo 6, o último parágrafo, São João Paulo II diz assim, olhem só que bonito, a doação por parte do homem, em resposta à doação da mulher, é para ele mesmo enriquecimento. De fato, nela manifesta-se como que a essência específica da sua masculinidade, que por meio da realidade do corpo e do sexo alcança a íntima profundidade da posse de si, graças à qual é capaz tanto de dar-se como de receber o dom do outro. Vejam só como é bonito a gente perceber, e São João Paulo II depois ele tem um texto, talvez a gente já tenha até comentado um pouquinho sobre esse texto, talvez na temporada anterior, quando a gente falava sobre o amor e responsabilidade, talvez a gente tenha mencionado. São João Paulo II, já bem depois da Teologia do Corpo, já bem velhinho, doentinho, ele ditou um texto e o seu secretário particular foi escrevendo, falando sobre o dom desinteressado de si, e ele fala exatamente isso, nessa beleza. Ele começa dizendo, você é um presente para mim. O homem e a mulher são um presente, esse dom recíproco um para o outro. E ele fala, talvez aprofundando até essa pequena frase da Teologia do Corpo, que uma mulher boa ajuda o homem a ser mais homem, desenvolve mais a masculinidade no homem. E da mesma forma, uma mulher que convive com bons homens se torna e deixa aflorar cada vez mais e potencializar a sua feminilidade. Vejam só que bonito. E fica aí um convite para você, que é mulher, descobrir o que você pode aprender com os homens. Em que a masculinidade pode te enriquecer enquanto mulher. E fica o convite para você, homem, a olhar as mulheres à sua volta e perceber e agradecer a Deus o que você pode aprender e como você pode deixar a convivência com essas mulheres enriquecerem você enquanto homem. Esse é o nosso episódio de hoje. A gente espera que você esteja gostando. Deixa aqui o seu comentário, uma pergunta, uma dúvida para a gente poder te ajudar e responder. E no nosso próximo episódio, a gente já vai provavelmente fechar o primeiro ciclo, não sei, né? Vamos ver como é que o papo vai andando, mas a gente vai fechar e já vamos nos preparando, já com o pezinho, já no segundo ciclo, que é a redenção do coração. Então passamos do paraíso
para a nossa vida cotidiana, nossa vida no nosso dia a dia. Muito obrigada pela sua companhia e fica ligado porque semana que vem tem mais um episódio de Seed by Seed. Até lá!